Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a temática sobre os mapas temáticos. Então, a nossa aula hoje vai falar sobre os mapas temáticos, ou seja, o que são um tema? É algo que identifica aquele assunto, né? O meu tema é mapas, então eu sei que eu vou falar sobre os mapas. E os mapas temáticos são mapas que têm um conteúdo específico, que querem nos comunicar um conteúdo específico, tá? Então, nós vamos trabalhar sobre esses mapas temáticos no primeiro momento aqui, ó. Compreender as habilidades essenciais para essa temática, né? Compreender, comparar e classificar as diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais, representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. Então, é muito importante que para a compreensão nossa, né, dos mapas, a gente entenda a linguagem dos mapas, os símbolos que o mapa tem e o que esses símbolos nos comunicam, certo? Então, isso é muito importante para nós aqui no primeiro momento, para a nossa compreensão. Então, a simbologia dos mapas confere as representações, os seus significados, auxiliando no processo de comunicação. Então, existem vários símbolos e a gente precisa compreendê-los. É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Olha só, métodos de mapeamento. Existem vários métodos de mapeamento e formas de representação da esfera terrestre. A gente sabe que existem vários tipos de projeções, né? Projeções cartográficas que são utilizadas para delinear a superfície terrestre de acordo com a nossa necessidade, com o objetivo do cartógrafo, né? Do cara que vai produzir o mapa ali. Então, métodos de mapeamento. Vamos lá. Deixa eu só omitir aqui o meu vídeo para sair da frente. O nível de organização dos dados. Só um minutinho. Aqui. O nível de organização dos dados qualitativos, ordenados ou quantitativos de um mapa está diretamente relacionado ao método de mapeamento e à utilização de variáveis visuais adequadas à sua representação. Então, um determinado mapa, eu vou utilizar dados que sejam qualitativos, que vão destacar uma qualidade dessa determinada região, ou quantitativos, quando eu quero falar sobre um contingente, sobre algo que vai nos remeter a número, a contingente populacional, por exemplo, as questões de densidade demográfica. Então, eu quero dados que me indiquem quantidades. E qualitativo é quando eu estou falando sobre determinada característica deste lugar. Basicamente, são essa diferenciação, tá? Então, a combinação dessas variáveis quantitativas e qualitativas, né, segundo métodos padronizados, dará origem aos diferentes tipos de mapas temáticos. Então, de acordo com o dado que eu quero expressar nesse mapa, então eu vou utilizar ou o contingente qualitativo ou quantitativo, tá bom? Entre os quais os mapas de símbolos pontuais, mapas de isolinhas, mapas de fluxos, mapas zonais, coropléticos, mapas de símbolos proporcionais ou círculos proporcionais, mapas de pontos ou de nuvens de pontos. Então, existe uma gama de tipos de mapas que tem símbolos diferentes e cada símbolo tem um propósito diferente para expressar esse dado. Então, olha aqui, fenômenos qualitativos. Então, quando eu quero falar sobre algo que vai expressar a qualidade, podemos assim dizer. Os métodos de mapas para fenômenos qualitativos utilizam variáveis visuais seletivas, tá? Forma, orientação e cor, nos 3 modos de implantação. Quais são os tipos de símbolos que a gente pode usar? É o pontual, o linear e o sazonal. A partir desses fenômenos, derivam-se, então, os 3 tipos de mapa a seguir que a gente vai estudar. Mas eu queria trazer para vocês, no primeiro momento, essa simbologia dos mapas para a gente entender, né, como que é essa simbologia. Quando eu falo sobre símbolos pontuais, linear e sazonal. Aqui no quadro abaixo, a gente tem, ó, os símbolos pontuais, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é essa simbologia.
costuma ser empregado quando a superfície dos objetos a serem destacadas possuem dimensões desprezíveis. Eu tenho um mapa grande, numa dimensão grande, e eu quero destacar um ponto de ônibus, eu quero destacar uma escola, mas ela não é visível. Então, a gente usa os pontos, certo? Para destacar esses lugares específicos ali, tá bom? Linear, né? Linear, geralmente a gente usa para destacar rodovias, estradas, cursos de rios, que tem uma larga extensão, né? Porém, é estreito, a gente não consegue visualizar ele ali, né? Ele tem uma dimensão longa, porém é curta a sua largura ali, vamos assim dizer. Então, são lineares, que são esses pontinhos, cada um vai representar. O pontinho, tracejado, o ponto mais grosso, a linha mais grossa. Tem uma linguagem, tem uma tradução específica para eles dentro do mapa. O sazonal. O sazonal é essa divisão, geralmente ela é feita em cores preto e branco, tá? Os símbolos são utilizados para representar áreas inteiras ao longo de um mapa. Então, eu quero, por exemplo, representar as regiões do Brasil e vou fazer essa linguagem sazonal. Então, eu vou colocar cada região, né? Região norte, sul, sudeste, centro-oeste e sudeste, cada uma com uma cor diferente, com pontinhos diferentes. Essa é a minha linguagem sazonal, certo? Então, esses aqui são os principais símbolos cartográficos que a gente utiliza, e eles vão ser utilizados nesses diversos tipos de mapas que a gente vai falar agora, que é um monte, né? Um monte de mapas diferentes aí que a gente vê, mas não sabia o nome deles. Mapas de símbolos pontuais. Lembra lá dos pontinhos, né? Eu quero especificar algo. A construção de um mapa de símbolos pontuais nominais leva em conta os dados absolutos que são localizados, como pontes, e utiliza como variável visual a forma, a orientação ou a cor. Lembra lá dos pontinhos e as formas diferentes, distintas, não é? Também é possível utilizar símbolo geométrico, tá? A gente pode utilizar as bolinhas, como está aqui nesse mapa aqui, ó. Poderia usar triângulos, quadradinhos. A disposição dos pontos nesse mapa cria uma regionalização do espaço, formada especificamente pela presença ou ausência de informação. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou querendo representar algo aqui a partir desses micro pontinhos aqui. Mapas de símbolos lineares. Lembra os símbolos lineares, que são os tracejados, como a gente tem aqui, ó, muito utilizado também para mapas rodoviários, ferroviários, tá? De estradas. Os mapas de símbolos lineares nominais são indicados para representar feições que se desenvolvam linearmente ao espaço, como a rede viária, hidrográfica, e por isso podem ser reduzidas à forma de uma linha. A rede hidrográfica aqui do Amazonas, por exemplo, ó, o rio Amazonas, ele está sendo representado por essas microlinhas aqui. O leito, né, o Amazonas, e os seus subafluentes e afluentes estão sendo representados aqui. E por isso podem ser reduzidos à forma de uma linha. As variáveis visuais utilizadas são a forma e a cor. Então, as variáveis que eu utilizo aqui é a forma, que podem ser tracejados, linhas mais grossas, linhas mais finas, e cores diferentes para poder fazer uma distinção aqui. Essas são as minhas variáveis, tá? O que é variável? Algo que está variando, algo que está fazendo uma diferenciação aqui. Esses mapas também servem para mostrar deslocamentos no espaço, indicando a direção ou rota, certo? Eu quero fazer um mapa do tesouro, não é? Então, eu vou fazer todo aquele tracejado, todas aquelas linhas, e vou indicar o caminho. Pode ter uma setinha, pode ter algo que vai me dar essa direção. Olha só, rota de transporte aéreo, correntes oceânicas, fluxo de migrações, direção de ventos e correntes de ar, né? Elas podem nos mostrar essa direção. Sem envolver quantidades, tá? Ela pode simplesmente nos trazer esses dados, mas sem envolver quantidades. Então, ele não é quantitativo, ele está me trazendo mais informações qualitativas.
Nesses mapas qualitativos, a espessura da linha permanece a mesma, variando somente sua direção, tá? Mapas corocromáticos, quase que não saiu. Tá relacionado à cor, não é? Então vamos lá, vamos entender. Os mapas corocromáticos representam dados geográficos e utilizam diferenças de cor e na implantação sazonal, tá? Eu uso, você lembra da sazonal, quando eu faço aquelas cores diferentes para cada lugar que eu quero representar? Então, este método deve ser empregado sempre que for preciso mostrar diferenças nominais em dados qualitativos, sem que haja ordem de hierarquia, primeiro, segundo, terceiro. Também é possível o uso das variáveis visuais de granulação. Lembra lá que a gente pode colocar pontinhos ou tracejados, alguma coisa para diferenciar, tá? Geralmente, né, são representados por padrões preto e branco. Quando o uso de cores, devem separar grupos de informações e os padrões diferentes a serem aplicados. Então, eu tenho uma informação, então vai ter um padrão diferente para poder informar cada uma. Porque aí eu vou ter minha legenda, naquela legenda eu vou ver aquela forma, aquela cor, e vou saber o que aquilo quer me trazer, qual é a informação que aquilo vai me trazer, tá? Fenômenos ordenados. Os fenômenos ordenados são representados em classe visualmente ordenada, como o próprio nome disse, né? Utilizam a variável valor na implantação sazonal. Os mapas mais significativos para representar fenômenos ordenados são os mapas coropléticos. Vamos ver que mapa é esse? Cada nome, hein? Coroplético. Olha aqui, aqui a gente tem um dado da densidade populacional do Brasil. Eu tenho as cores, ele é coroplético, né, corocromático, tem a representação em cores, e quanto mais escuro ou mais claro, ele está trazendo uma informação. Ele está me trazendo um dado quantitativo através dessas cores. Então, ele é coroplético. Os mapas coropléticos são elaborados com dados quantitativos, como eu disse, né, e apresentam sua legenda ordenada conforme as regras próprias de utilização dessa variável visual, tá? Do valor do meio de tonalidades de cores. Então, quanto mais claro, menor o meu contingente populacional. Quanto mais vai ficando escuro, maior o meu contingente populacional. É muito fácil a gente olhar o mapa, né? Identificar qual é o assunto dele, o que ele está querendo me trazer aqui, através dessas cores, tá? Os mapas, no modo de implantação sazonal, são os mais adequados para representar as distribuições espaciais de dados que se refiram a áreas. Para representar a distribuição espacial de dados que se refiram a áreas, são indicados para expor a distribuição das densidades, habitantes por quilômetro quadrado, toneladas por hectare, ou índices expressos em porcentagens, os quais refletem a variação de índices expressos por porcentagem. Tá bom? Fenômenos quantitativos, né? Que eu estou representando aqui, fenômenos quantitativos através das cores. Os fenômenos quantitativos são representados pela variável visual, tá? Então, eu olhei e eu já sei que ali eu tenho mais habitantes ou que eu tenho menos habitantes, simplesmente pela essa variável visual. E ele está me representando um dado de quantidade, tá? Não de qualidade, de quantidade, de qualidade, qualitativo, mas de quantitativo. Mapas de símbolos proporcionais. Olha que interessante aqui. A gente tem vários círculos, né? Círculos menores, círculos maiores, cores mais intensas. Então, eu estou utilizando uma gama de variáveis aqui nesse mapa. Os mapas de símbolos proporcionais representam melhor os fenômenos quantitativos e constituem-se num dos métodos mais empregados na construção de mapas com implantação pontual. Então, a minha implantação pontual é essa esfera, são os círculos. E esses círculos vão variar de acordo com o dado quantitativo que eu quero expressar, ok? Então, por exemplo, se a minha variável aqui for o contingente populacional, então, quanto maior a esfera, maior o contingente populacional dessa região. Quanto menor, menor esse contingente, ok?
Geralmente, utiliza-se o círculo proporcional aos valores que cada unidade apresenta em relação a uma determinada variável. Porém, pode-se utilizar quadrado ou triângulos, tá? Mas geralmente utiliza mais os círculos. A variação do tamanho do signo, que é o símbolozinho, depende diretamente da proporção das quantidades que se pretende representar. Então, essa variação aqui, ó, tanto é que a gente não consegue enxergar aqui, mesmo se eu ampliar, deixa eu tentar ampliar aqui para a gente não consegue ler. Mas aqui eu tenho uma variável que está falando de porcentagem de habitantes. Então, vou ter 1.000 habitantes, 500 mil, mais ou menos assim, vai variando, vai diminuindo esse contingente aqui. Beleza? Mapas círculos concêntricos. Ah, mas nós estávamos falando sobre círculo agora estou falando sobre círculo de novo. Você viu que tem um círculo dentro do outro aqui? Eles são um sobre o outro. Mapas de círculos concêntricos. Vamos lá. Consiste na representação de dois valores ao mesmo tempo, por meio de dois círculos sobrepostos com cores diferentes. Esse tipo de representação é recomendado para representação de uma mesma informação em períodos distintos. Então, aqui, eu consigo ter uma representação, por exemplo, do contingente populacional de determinada área em dois períodos históricos distintos. Então, eu coloco um círculo sobre o outro, e a gente vai tendo uma noção da ampliação desse contingente populacional, por exemplo, tá? Mapas de pontos, né? Os mapas de pontos ou de nuvem de pontos expõem dados absolutos, que é o número de de tratores de um município, número de habitantes, total de produção. Então, tem um número absoluto, um número total aqui. E eu quero representar ele através desses pontos aqui. Então, em determinada época do ano, eu tinha tantos tratores em tal região. Aí é que eu posso ter essa variável concêntrica aqui, né, através dos pontos. O número de pontos deve refletir exatamente o número de ocorrências. Sua construção depende de duas decisões: qual valor será atribuído a cada ponto e como esses pontos serão distribuídos dentro da área a ser mapeada. Tá? De acordo com o tamanho ali desse ponto, a gente vai dar um valor específico. Mapas isopléticos. Os mapas isopléticos, ou isolinhas, são construídos com a união de pontos de mesmo valor e são aplicáveis a fenômenos geográficos, que representam continuidade nesse espaço. Podem ser construídos a partir de dados absolutos de altitude, do relevo, tá? Medida em determinado ponto da superfície da Terra. Eu posso querer expressar ali temperatura, precipitação, umidade, pressão atmosférica, distância em tempo, distância a custo, certo? E outros como volume de água, por exemplo. Então, também pode ser construída a partir de dados relativos a densidades, porcentagens ou índices. Então, existe uma variável muito grande que eu posso trabalhar com esses mapas aqui isopléticos, que são essas linhas, né, que estão ligando um ponto ao outro ali. Eu posso ter várias variáveis que eu queira informar a partir desses pontos. Mapas de fluxo. Os mapas de fluxo são representações lineares que tentam simular movimentos entre dois pontos ou duas áreas. Então, está tendo esse movimento aqui, a circulação de um lugar para o outro e vai para outro, certo? Esses movimentos podem ser medidos em certos pontos ou ao longo das vias de comunicação, entre duas áreas na origem e no destino, sem necessariamente especificar a via de comunicação. Eu não sei de onde saiu, mas eu estou vendo esse fluxo, essa ligação aqui. Esse tipo de mapa mostra claramente que a direção, os valores ou intensidades, como dinheiro, mercadoria, é um fenômeno que cresce ou decresce. Eu posso também representar aqui as migrações, né? Que está indo, foi de uma região para outra também. Bora continuar, tem muito mapa. A anamorfose. Esse eu acho que eu mais gosto, acho super interessante essa representação. Essa representação, olha, em geografia usamos essa técnica para representar cartograficamente temas e visualizá-los de forma diferente do habitual. Então aqui, por exemplo, deixa eu minimizar aqui. Olha, esse mapa e esse, eles estão me trazendo a mesma informação. Só que aqui eu tenho os pontos, não é?
esses círculos aqui, os pontos, que é um mapa pontual. E aqui ele usou a anamorfose para ampliar esses pontos aqui e me mostrar esse mesmo dado. Só que eu olhando aqui, talvez eu demore mais para compreender, eu vou olhar o símbolo e tudo mais. E quando eu olhar aqui com essa imagem ampliada, deformada, eu consigo mais rapidamente identificar a informação que ele quer me passar, tá? Então, a cartografia por anamorfose é um instrumento interessante para análise comparativas e também um documento de comunicação, e não uma representação do mundo real, totalmente fora disso. Mas eu quero representar um dado aqui e eu passo isso de uma forma mais clara, né? Ó, número de habitantes por estado do Brasil. Então, olha só, aqui, ó, região de São Paulo aqui, né, Rio de Janeiro, tá estufado, tá todo gordinho. Ó, São Paulo, né? Rio de Janeiro, olha a situação, Espírito Santo, não é? Bem interessante. Mapa histórico. Os mapas históricos geralmente têm essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, de um papel desbotado, tal, porque são mapas realmente que contam formas que já se passaram, representações que já se passaram. São mapas que contam a história. São mapas antigos, geralmente com aparência mais rústica e envelhecida. A maioria deles foi elaborada quando não existia tecnologias como nós temos hoje, né? Para representar, para tracejar todos esses dados aqui. Tanto é que a gente mal consegue identificar os continentes aqui, ó, eles são todos misturados aqui. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto com a correção das nossas atividades. Beijão, tchau, tchau.